Hoje eu quero compartilhar com você uma estratégia que me fez reduzir pela metade os meus gastos mensais. Olá, meu nome é Brandon Augusto e nesse canal eu falo bastante de hipnose, reprogramação mental e qualidade de vida. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu gostei porque esse assunto é bem legal e eu tenho certeza que vai fazer a diferença no seu modo de pensar e vai fazer com que você economize muito mais dinheiro todos os meses. E em busca de encontrar a minha liberdade financeira, alguns anos atrás, eu li alguns livros de finanças buscando entender a estratégia por trás dos pensamentos dessas pessoas que conseguem os resultados que eu quero ter. Como elas pensam, o que elas fazem, como elas agem, né, para conseguir essa liberdade financeira, para conseguir controlar melhor os gastos, conseguir ter um controle maior das finanças. Então eu comecei a ler bastante esses livros atrás dessas estratégias de sucesso. E quando eu comecei a estudar finanças, eu estava totalmente endividado com empréstimo, prestações, cartão de crédito, enfim, várias e várias coisas que todo mês eu tinha que pagar essas dívidas, já tinha um gasto enorme só com esses custos fixos de dívidas todos os meses. E eu comecei a aplicar tudo isso na minha vida, eu consegui uma liberdade financeira com o tempo, aplicando esses princípios. Mas há mais ou menos 6 meses atrás, eu estava aqui em casa, eu estava cozinhando e enquanto eu estava ali, né, preparando ali o meu almoço, eu tive uma sacada que naquele momento fez muito sentido e eu comecei a aplicar esse princípio na minha vida. Eu até gravei um IGTV lá pro meu Instagram e compartilhando esse insight, acho que logo no segundo dia, né, no próximo dia, no outro dia, no dia seguinte. E eu gravei esse insight lá. Então se você não me segue no Instagram, já aproveita, entra aqui na descrição, me segue lá no Instagram também, porque vira e mexe eu posto algum IGTV com algum insight, algum pensamento que faz a diferença na nossa qualidade de vida. Então aproveita e me segue lá também. Então eu estava lá cozinhando, pensando em estratégias de marketing. E querendo ou não, eu penso e estudo bastante sobre marketing, porque hoje em dia a gente tem que saber, né, dessas ferramentas. E me veio um insight que me fez mudar totalmente o meu modo de enxergar a minha vida. E o insight basicamente se resume em uma frase: a sua vida é uma empresa, a minha vida é uma empresa. E eu comecei a pensar a partir desse paradigma, dessa perspectiva, desse modo de enxergar a vida. E a partir desse momento eu comecei a ver que existem coisas que a gente faz, que a gente pode começar a fazer e que faz toda a diferença no nosso controle financeiro. Então, já que nas nossas vidas é uma empresa, vamos fazer uma analogia para a gente entender um pouco melhor. Por exemplo, dentro de uma empresa você tem um setor de administração, onde eles vão buscar, né, encontrar a melhor forma de realizar as metas da empresa, de buscar realizar os objetivos, administrar, né, as pessoas, a empresa em geral, fazendo as coisas funcionarem, a roda girar, realmente administrar a empresa para que ela continue expandindo. A gente tem um setor, por exemplo, de marketing, que a gente cuida, né, da nossa imagem pessoal, da imagem da empresa, no caso, né? E hoje em dia a gente faz muito isso também para o marketing pessoal. Tem muitas empresas, por exemplo, que elas olham o perfil do Facebook. Então, a pessoa vai se candidatar, né, para uma vaga de emprego, o entrevistador às vezes pede o Facebook da pessoa e dá uma verificada no seu perfil. Então, o seu Facebook pode ser o seu marketing. O que você está comunicando lá? Quais são as ideias que você está falando, né? Então, vamos supor que uma pessoa, ela fica o tempo todo lá no Facebook discutindo política, né? O marketing pessoal dela, ela está passando que ela é uma pessoa que ela está ali o tempo todo, disponível, discutindo coisas que às vezes a gente poderia discutir em outros ambientes, em outros locais. É uma pessoa que ela pode ser treteira, por exemplo. Enfim, tem vários detalhes que você pode pegar no perfil de uma pessoa e analisar como ela é, como ela pensa, como ela interage com as pessoas. E talvez uma vaga de emprego, ela pode ser recusada por causa desse marketing pessoal. E tem também uma das partes mais importantes de uma empresa, que é o setor de finanças. Então, nesse setor vão ser avaliados os gastos, o que precisa ser pago, o que está entrando, o que está saindo. E ali eles têm um controle de caixa, né? Uma empresa, ela tem que faturar
muito mais do que ela gasta, né? Para ela sobreviver, para ela continuar produzindo. Então a gente tem que ter esse básico desse controle de caixa. Então todo negócio que ele é sustentável, que ele cresce, ele está em busca de crescimento, ele está expandindo, a gente tem essa conta que é básica, né? Eu preciso ganhar muito mais do que eu gasto. Então eu tenho que saber o que eu estou gastando, para onde está indo meu dinheiro, o que eu estou comprando para vender, revender, enfim. Eu tenho que ter esse controle de caixa para que eu tenha uma análise do que se meu negócio está crescendo ou ele está despencando. Eu estou ganhando dinheiro ou eu estou perdendo dinheiro todos os meses. Então esse controle de caixa nos dá essa consciência, né, do que está acontecendo nessa empresa. Dessa forma, nós temos dados para analisar, né, o que está acontecendo com essa empresa. Se ela está gastando muito dinheiro com determinado material, ou se ela está ganhando dinheiro demais com determinada coisa. Ela precisa saber o preço de custo de tudo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então a gente pega uma empresa como o McDonald's, por exemplo, né? Existem várias franquias e cada franquia ela já tem uma base do que ela gasta para produzir um determinado hambúrguer. E vamos ter um exemplo que uma determinada franquia ela está gastando muito com alface. E todos os meses ela tem um gasto altíssimo com alface e isso está elevando bastante o preço do hambúrguer. Então ao avaliar que aquele produto, né, o alface, ele está tendo esse gasto excessivo, nós vamos verificar o que está acontecendo para gastar demais o alface. Então vamos supor que eles estão colocando lá três folhas de alface dentro do hambúrguer. Então o gerente vai lá e comunica para todos os funcionários que a partir daquele dia eles vão colocar 2. E com isso eles têm uma redução de custo no final do mês de valor X. Então ao saber quanto, né, que sai cada folha de alface, eles têm dá para fazer todo um cálculo, né, para entender o quanto essa mudança de trocar de 3 folhas de alface para 2, quanto isso traria uma redução de custo. Então, ao ter esses dados, né, essa análise de tudo aquilo que está sendo comprado, tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai, o quanto esse produto está tendo um custo final, fica fácil entender onde eu vou agir, onde eu vou me focar para conseguir mudar a estratégia, reduzir o meu custo e conseguir poupar dinheiro. E foi através desse insight que há 6 meses atrás eu comecei a anotar tudo que eu comprava. Então, se eu saía, comprava, sei lá, um Trident lá de R$2, eu ia lá, anotava, R$2. Eu comprava um refrigerante, alguma coisa do tipo, eu ia lá e anotava. Então, tudo que eu consumia, tudo que eu gastava, eu estava anotando. Eu ainda estou fazendo isso. Estou falando estava porque já aconteceu no passado, né? Mas eu ainda estou fazendo isso. E eu coloco todos esses gastos em uma categoria. O que é alimentação, o que é de transporte, o que é de gastos de casa, enfim. Vou colocando tudo isso em categoria, então eu consigo identificar qual área da minha vida eu estou gastando mais dinheiro, onde eu posso economizar, onde eu posso ter um controle maior. E uma das coisas que me facilitou bastante adotar esse mindset é que eu já fazia um controle de caixa, com as minhas contas a pagar, o que eu devia, o que ia entrar de dinheiro. Então já tinha um controle de entrada e saída. Eu não tinha um controle de gasto discriminado de cada item, mas eu já tinha lá no Excel uma planilha, né, com todos os meus gastos, tudo aquilo que entra, o meu custo fixo. Já tinha todo esse mindset que eu aprendi lá com aqueles livros de finanças. E logo no primeiro mês, depois de 30 dias aplicando esse insight, eu fui fazer o meu fechamento do mês. E eu comecei a perceber aonde ia o meu dinheiro, aqueles gastos que a gente percebe que são pequenos, a gente acha que são pequenos, né? E esses gastos, na verdade, de pouquinho em pouquinho, né? É que nem aquele ditado popular, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. E eu comecei a perceber que às vezes tinham coisas que eu achava que eram pequenas e que não fariam diferença no final do mês. E essas coisas demonstraram, né, através da análise desses dados, que elas tinham sim um impacto imenso. Então, aplicando esse princípio, eu comecei a ter uma consciência maior de onde estava indo meu dinheiro. E o interessante disso tudo é que hoje, 6 meses depois de estar fazendo esse controle de caixa, de estar anotando tudo que eu estou gastando, eu consegui reduzir pela metade os meus custos. Então, sei lá, vamos ter um exemplo aqui de que no mês eu gastei R$3.000.
Então eu consegui reduzir esses custos para R$ 1.500 aplicando esse método e entendendo para onde está indo meu dinheiro, o que está acontecendo, onde eu posso reduzir, né, os meus custos, o que eu estou gastando para ter um controle maior, para ter algum dinheiro sobrando ali no final do mês, né, e não ter apenas gastos. Porque uma das coisas importantes no pensamento de uma pessoa rica é que ela sempre vai guardar uma grande parte do rendimento mensal dela, né, dentro da poupança. Então, sei lá, a média que eles falam por aí é 20%. Então você guarda 20% do seu salário, né, do que você ganha para rendimentos. Então, ao perceber para onde estava indo meu dinheiro, eu comecei a avaliar onde eu posso cortar alguma coisa aqui para reduzir os meus custos. Então, nesses 6 meses, eu consegui reduzir os meus custos pela metade, apenas tomando consciência de onde o meu dinheiro está indo. E tudo isso partiu da base simples de entender que a minha vida é uma empresa. Eu tenho que cuidar do meu marketing, eu tenho que cuidar das minhas finanças, eu tenho que cuidar da minha administração. E fica fácil adotar esse pensamento quando a gente tem já um mindset, né, do que fazer. Então, acredito que alguns de vocês que estão me assistindo não devem entender sobre finanças, sobre controle de caixa e tudo mais. E esse vídeo está ficando um pouco longo. Eu poderia até mesmo compartilhar as estratégias desse pensamento de sucesso, né, esse pensamento empreendedor e milionário, vamos dizer assim, né, com vocês. Porém, esse vídeo já está muito longo. Então, se você quer vídeos sobre esse tipo de tema, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu e já deixa uma hashtag aí, eu quero saber sobre finanças. Quem sabe, em algum momento, eu trago algum vídeo aqui mostrando para vocês como eu faço esse controle mensal, né, essa entrada e saída de dinheiro, como eu estou fazendo essa listagem de tudo aquilo que eu gasto, para que você entenda melhor essa estratégia que me fez reduzir metade dos meus custos mensais, reduzir pela metade dos meus custos mensais. E é claro que todo tipo de mudança começa nos nossos pensamentos, começa nas nossas mudanças de hábito. Então eu vou deixar aqui alguns vídeos para você aprender mais sobre como a sua mente funciona, como você pode mudar as suas programações para você ter um maior controle sobre a sua vida, sobre as suas finanças e ter uma maior qualidade de vida. Em algum momento eu estou de volta falando ainda mais desses temas que a gente tanto gosta e que tanto acrescenta para o nosso autoconhecimento. Te aguardo lá no próximo vídeo, hein? Até mais!